Ok, boa tarde a todos e a todas, né? No mais, vamos logo dar início, né? Início oficial aqui, a parte de explanação, né? Da aula de hoje, que será o TICS, né? E os mapas conceituais. A ideia de trazer os mapas conceituais para o nosso componente é pela afirmação que esses mapas conceituais têm na área de educação, na área de comunicação e também essa interface com a tecnologia, né? E vai ser muito útil, tanto de ensino, quanto de análise de dados, quanto de estudos mais profundos, né? Se você quiser, você pode fazer uma introspecção, você mesmo trabalhar com os mapas conceituais para, né, trabalhar com a sua aprendizagem significativa, ou você pode colocar, né, à disposição essa ferramenta para trabalhar com um grupo, né, também para extrair desse grupo informação. Então, foi fundamental, através de uma reunião que nós tivemos, né, que se encaixava perfeitamente no componente curricular, ok? Vamos iniciar agora a nossa apresentação. Vou descansar um pouquinho a câmera, né, por conta do favorecimento de travação dela, né, por conta também da nossa máquina, né, e temos aqui. Boleira, tá vendo aí direitinho, velho? Tá ok. Tá ok. Pois Tá ok, então, professor. ó, bom, mapa conceitual e TIC, né? Uma das imagens, se não for a mais perfeita, bonita, que eu sempre tenho colocado aqui, é a imagem da minha cidade, Paulo Afonso, né? Que Boleira declinou aí da Paulo Afonso para ficar em Salvador, mas cada um tem seu gosto, né? E aí nós temos a Cachoeira de Paulo Afonso, o Véu da Noiva, o cânion do Rio São Francisco, inclusive a Paulo Afonso é considerada uma Nova Zelândia, né? Aqui no Brasil, é a capital dos esportes radicais, né? E essa parte mais à direita é uma imagem panorâmica da ilha, né? Paulo Afonso transformou numa ilha a partir do canal, né? Da bacia de acumulação da PA4, que é a usina que está vinculada também à cidade. Paulo Afonso IV. Ok? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que essa foto ela retrata assim a busca, pelo menos de nós que estamos dentro da academia, pelo conhecimento e o quanto esse conhecimento pesa, né? Então, aqui está dizendo que a carga mais pesada que carregamos são os nossos pensamentos. Aí eu estou fazendo essa junção de pensamentos com conhecimento, por quê? Porque quando você tem 5 anos, você tem um domínio, né? De palavras, de X de X palavras. Quando você completa 20, 30, 40, você vai aumentando, né? E o aumento do domínio de palavras, de conhecimento das coisas, faz com que você pense mais, faz com que você reflita mais. Isso daí pesa, ok? Tem uma frase interessante não, interessantíssima da Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Traz, assim, diz, olha, o conhecimento é pela busca, pela procura, né? Em pouquíssimos casos, o conhecimento vem até você, mas é a sua busca, a sua procura, né? Então, cada vez mais que você vai encontrando, né, conhecimento, você vai aumentando
o seu leque de pensar, né? E vai pesando, e essa carga que você vai levando é que vai determinar as suas escolhas na vida. E quando a gente, eu vou fazer uma revisãozinha aqui das Big Techs, né? Acho que vocês já têm conhecimento. Eu e o Boleiro, nós estávamos discutindo o quanto nós vamos ficar, isso aí eu já repassei para vocês, só para que vocês entendam, né? O quanto vamos ficar cada vez mais reféns, né? Aqui são as principais hoje, né? Facebook, Google, Amazon, né? Microsoft, Apple, Netflix, Tesla, aqui é do Twitter, Uber, né? E isso aqui é o Spotify, né? Spotify. Então, tudo isso mexe com a vida da gente de forma contundente, né? E o que é mais interessante, aí aqui tem as 5 maiores, né? O que eu acho mais interessante é o seguinte, essa da Amazon, ela começou só na venda de mercadorias. Hoje está até naquele mercado do streaming, que é aqueles filmes, né? A Apple, o que, assim, a grande sacada da Apple é pensar diferente, né? Entendeu? Esse negócio do pensar diferente é que avançou. Porque se todo mundo concordar com tudo, tudo vai se tornar uma mesmice, mas alguém traz um pensamento diferente, outros contestam, diz que tem melhor, né? Tem uma ideia melhor e a coisa vai avançando. E é exatamente esse pensar diferente que eu quero trazer hoje para a aprendizagem significativa, né? Eu quero também chamar a atenção para o Facebook, que hoje tem um conglomerado, né? De empresa, inclusive, uma que domina aí essa rede de comunicação, que é o WhatsApp. Por que eu estou falando tudo isso, né? Pessoal, toda vez que a gente olha para uma tela, antigamente as bibliotecas eram físicas, hoje as bibliotecas são virtuais. Então, tudo que entra, toda informação que entra pelos sentidos, né? Certo? E essas empresas, elas trabalham com esses sentidos, principalmente o sentido da visão, que basicamente é o primeiro que você vê. Aí você vendo, você quer cheirar, você quer comer, você quer tocar, entenderam? Você quer ouvir, né? Vendo, lendo uma música, dizer, eu quero saber qual é a melodia, ok? E quando a gente fala nessa questão dos sentidos, a gente vai chegar lá no mapa conceitual, viu, Boleira? Quando a gente entende, né, o sentido, vamos começar aqui com esse primeiro, né? Lendo. Quando você lê, só mexe com essa partezinha aqui do cérebro. Eu até vou colocar aqui os ponteiros, né? Com essa partezinha aqui do cérebro. Entenderam? Aí, se você for um ótimo leitor, né? Se você for um exímio, não, um exímio leitor, um ótimo leitor, a informação, quando você lê, né, só pega essa parte do córtex, do cérebro. Quando você ouve, né? Aí, aqui chama a decodificação de palavras, né? Essa parte que chama de área de Wernicke. Quando você, vamos dizer, codifica as palavras, né? Coloca em sinais, né? Escreve as palavras, você mexe com essa área desse francês, né? A área de Broca foi ele que descobriu. Agora, observe bem. Quando você explica para alguém alguma coisa, você ativa um bocado de coisa aqui, ó.
o seu cérebro fica fervilhando. Então, você não fica específico em um e em outro, né? Você está, ao mesmo tempo, lendo o que você... Lembrando daquilo que você já leu, daquilo que você já ouviu, daquilo que você escreveu, quando você está explicando. Então, há um espalhamento de atividades pelo cérebro, ok? E como a gente pode vislumbrar isso, né? Primeiro, vamos apresentar aqui os mapas. Os mapas são ferramentas de esquematização. E toda vez que a gente pensa em mapa, pensa em geografia, né? Mas mapear é você distribuir, né? De forma que você possa entender. Dando início à questão dos mapas, né? Para o propósito do que nós queremos, né? Temos o mapa mental e o mapa conceitual, ok? Porque muita gente, vamos dizer, trata como a mesma coisa. Lógico, tem as suas coincidências de conceituações e tem as suas diferenças, certo? Mas ambos são representações de pensamento, organizada a partir de uma ideia-chave. Aqui é tempestade, né, de ideias. Isso aqui é um mapa conceitual explicando o que é um mapa conceitual, né? Ok? Então, ambos, como eu falei, são representações do que se está pensando, né? Mas tem uma pequena diferença entre eles, certo? Bom, vamos começar aqui do mapa mental, certo? Ele parte de uma ideia central, que vocês estão vendo aqui, né? A partir daí, tem ideias conectadas, nesse caso aqui para a direita ou para a esquerda, né? Que, assim, ele se organiza numa estrutura de árvore, ou alguma coisa semelhante a neurônios, né? Certo? Mas são organizações de ideia. Foi um camarada chamado Tony Buzan que, vamos dizer, desenvolveu, né? E vocês estão vendo que cada item aqui, ó, é formado por uma palavra, né? Certo? Por exemplo, o brainstorm, que é a tempestade de ideia, é um método que teve origem nos Estados Unidos, cujo objetivo é pegar as ideias, transformar em produtos, processos, é feito em equipe, pode ser também em grupo, individual. Aí, cada um tem apenas uma palavra, ou no máximo uma pequena chave, uma pequena frase, mas aqui, esse exemplo é uma palavra, certo? Já o mapa conceitual, que vai ser objeto de nossa aula de hoje, né? Boleira, se você quiser intervir aí, viu? Porque Boleira, ele está se pós-doutorando nessa área, viu? Eu sou apenas um curioso. Essa parte de teorização, eu sou apenas um curioso, né? Já o mapa conceitual também é uma representação gráfica, mas ele tem um objetivo de organizar ideias e conceitos, né? Certo? Acho que quem já ouviu falar, né, sabe que foi um pesquisador norte-americano, o Novak, que ele trabalhou o mapa conceitual com base na questão da aprendizagem significativa de Ausubel, certo? Agora, nesse caso específico, os conceitos eles são escritos dentro de figuras geográficas, aqui é uma árvore, aqui é a figura geográfica, pode ser um retângulo, um triângulo, entendeu? Uma elipse, sei lá. Né? E vocês estão notando que aqui tem um conceito e aqui tem um outro conceito que é ligado, né? Então,
que nós chamamos ligação ou conexões, né? As conexões pensadas, né? Aqui, por exemplo, mapas conceituais, né? Representam conhecimento organizado, que inclui aí, por exemplo, sentimentos e afeições associadas, adicionada a conceitos e por aí vai. Aí vocês estão vendo que aqui tem-se a ideia principal, no caso aqui, né, que vai se desdobrando em ideias secundárias, certo? E a partir dessas ideias secundárias tem-se essa ligação. Dentro dessa ligação, né, certo? A gente pode coloca-se principalmente verbos, né? Mas pode ser um verbo, ou pode ser uma locução, como pode ser feito com, constitui-se, né? Mas pode ser verbo. Representa, inclui, aqui, ó, ajuda a responder, né? As questões focos, aqui é um verbo, né? São, dependendo dos contextos, necessitam responder a, enfim, pode ser, tem que ter essa ligação, certo? Entre um conceito e outro, e pode ser um verbo. Normalmente eu gosto muito dos verbos, né? Mas pode ser uma locução. Com, por exemplo, aqui, ó, tem com, ok? Mas a maioria é verbo, ó. Mostra, construído em, entendeu? Mas pode ser uma locução. Começa com, necessita, a criatividade necessita de relação aí entre, between, né? Diferentes segmentos do mapa e por aí vai. Ok? Então, a estrutura do mapa conceitual é diferente da estrutura do mapa mental. Certo? Ok? Aqui é só para dar ênfase, né? Mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do conhecimento. Então, vamos aqui começar a entender, né? Todo esse processo, né? Por exemplo, você só pode elaborar um conhecimento novo a partir de um outro conhecimento. Entendeu? O que isso quer dizer, né? Bom, vamos ver aqui. Olha, quando o Novak ele começou a trabalhar com as crianças lá e desenvolver essa parte na década de 70 do mapa conceitual, ele trabalhou com a psicologia da aprendizagem do David, né? David Altshuler. Ele dizia que a ideia fundamental o Novak, né? A ideia fundamental na psicologia cognitiva do Altshuler é que a aprendizagem se dá por assimilação de novos conceitos e preposições dentro de conceitos pré-existentes, certo? Ou seja, que já possui, certo? Então, o indivíduo tem que ter uma estrutura cognitiva. Quando uma criança sai do zero, né? Ou seja, ela nasce, né? Ela vai aprendendo através de descobertas, né? Certo? E vai se relacionando. Ó, se eu tenho fome, se eu chorar, vão me dar comida, né? Certo? Porém, né? Para além, né, dessa questão do processo de aprendizagem descoberta, que é uma coisa autônoma, né, do aprendiz, né? Ele vai procurando, vai descobrindo. Ele também tem um processo de aprendizagem receptiva, né? Aí é nesse ponto que eu quero chegar a vocês, né? E essa aprendizagem receptiva é importantíssima dentro dessa aprendizagem receptiva, a gente entender o que é uma aprendizagem mecânica e o que é uma aprendizagem ou aprendizado, né? E o que é uma aprendizagem significativa, né? Certo? No caso do aprendizado mecânico, o conhecimento é pouquinho. Você vai aprendendo, né?
de forma repetida, né? E até falta de motivação emocional para relacionar o conhecimento novo com o conhecimento relevante existente, né? Então, o aprendizado mecânico, que você, por repetição, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco a tabuada, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, aí 2 vezes 2, 4, e no qual, no meu tempo, no tempo de boleira, a gente tinha que decorar, né? Começava aí, mas, quer dizer, não, mas tem dois elementos que eu vou repetir 2 vezes, aí isso que é multiplicação, né? Mas o aprendizagem mecânico, ele não deixava margem para isso, né? E desse aprendizado mecânico, para a gente chegar no aprendizagem significativo, né? Aí requeriria, assim, é um contínuo, né? É um contínuo, não é um pulo daqui para lá, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Assim, teria que ter algumas condições, dentre as quais o material que você vai aprender deve ser claro, né, com linguagem e exemplos relacionáveis com o conhecimento anterior, certo? Aí eu falei até numa outra aula, né, se você for falar em árvore, aí boleira vai pensar logo em coqueiro, que ele anda muito em praia, mas se for falar em árvore para o botânico, ele vai querer saber logo a taxonomia sistemática. Se você for falar para um poeta, o poeta vai falar de um bucólico, porque isso aí são os conhecimentos pré-existentes, né? Então, quando a gente vai falar de aprendizado significativo, coloca seu material muito relacionável com a aprendizagem anterior. O segundo é que o aprendiz deve possuir um conhecimento anterior relevante, né? Então, as estruturas de conhecimento devem estar bem organizadas. E ele só vai organizando isso, como eu falei, nesse contínuo, que vai do aprendizado mecânico para o aprendizado significativo. E também, esse daqui é o mais importante. Eu digo que é mais importante, né? O aprendiz precisa ter vontade de aprender de modo significativo, né? Entendeu? Aí sim. A partir daqui, sair do aprendizado mecânico, passando por... Aqui tem conhecimento significativo, mas aprendizado significativo, aí sim nós passaremos para produções criativas, né? Mas o que significa isso? Aí tem... Eu gosto muito dessa... Vamos ver, dessa estrutura aqui, né? Eu tirei de uma revista Praxis Educativa, porque no slide anterior, né, a gente está dizendo que o aprendizagem pode variar, né, de mecânica altamente significativo. E a criatividade resulta de nível muito mais alto de aprendizagem significativa. Mas como isso é possível? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que a seta, quando ela se direciona, né, no eixo do... Eu vou falar que eixo do Y, mas não é exatamente um plano cartesiano, viu, Boleira? É apenas para a gente situar, né? Esse eixo aqui, o eixo vertical, quando ela vai para cima, ela vai tendendo a aprendizagem significativa. Quando ela retorna aqui, vai para baixo, a aprendizagem mecânica. Já no eixo do X, quando ela tende para a direita, vai ser instrução por autodescoberta autônoma. E quando ela retroage, né, ela retorna aqui, vai se encontrar com a aprendizagem mecânica, instrução por recepção. Certo? O que isso quer dizer? A gente começa nesse nívelzinho aqui de tabuada, né? Orações repetitivas, né? Depois, quando se aplica uma fórmula, essa aqui já é a área de boleiro, não vou entrar, para resolução de problema, vai, né, tendendo a ter instruções por descoberta autônoma até chegar aqui a solução de quebra-cabeças, né, por ensaio e erro. Mas automaticamente essa linha ela segue aqui porque, com o passar do tempo, o indivíduo ele pode receber aulas expositivas, né, porque ele vai crescendo em idade e também crescendo
no conteúdo que vai sendo, né, apresentado para ele, né? Então, tem-se aula expositiva, a maioria dos livros didáticos com apresentações, né? A maioria dos trabalhos laboratoriais na escola, ele vai, né? Aí, daqui a pouco, ele pode ter capacidade de fazer um mapa conceitual simples, né? Aí, daqui a pouco, a maior parte da rotina de pesquisa ou de produção intelectual, ele já vai recebendo, já vai tendo aprendizado e formulando outros aprendizados, certo? Eu deixei também no WhatsApp de cada um texto, né, sobre triboluminescência, certo? E eu gostaria que vocês lessem depois, viu? Acho que eu deixei, vou até ver. Não deixei não, deixei não. Eu montei aqui, eu vou dar um escape aqui, vou dar um escape. Para ver aqui, deixa eu ver. Aqui esse texto, estimulando a curiosidade. Rapaz, eu pensei que tinha deixado. Estimulando a curiosidade. Vou ver aqui. Eu vou deixar esse texto, depois vocês leem um texto interessantíssimo, apesar de ser de 2003, né? Ele mostra que a gente pode, ele, o autor, né, o Stefan, ele está dizendo que a diferença entre Harvard e muitas universidades do mundo é porque Harvard ele força os estudantes a criar os seus próprios conceitos e as outras forçam os estudantes a quê? Repetirem os conceitos, né? Vamos botar aqui. Estimular a curiosidade. Estimular a curiosidade. Eu ia voltar lá, mas vou colocar aqui mesmo. Gente. E a cópia aqui, mas não. Estou precisando colocar aqui para não esquecer depois. Ok, vamos voltar lá. Voltando. Entenderam aí? O, como, assim, as ferramentas de aprendizagem, né? Ela faz com que você entre numa aprendizagem significativa para instrução de descoberta autônoma. Tem muita gente que fica no meio do caminho aqui, viu? Fica só na aplicação de fórmula, ou fica só no mapeamento de conceitos, né? Mas criando-se um novo modelo, né? Um novo modelo de pesquisa, ok? Então, para que a gente assim feche essa questão do mapa conceitual, é também
como é que se diz? É entendimento de como essa informação ela entra no nosso cérebro, né? A compreensão, né, dessa aprendizagem significativa. E foi até um avanço, né? Essa compreensão. Por quê? O nosso cérebro, né? Não é um simples, a nossa mente, a nossa memória humana não é um simples recipiente que vai sendo preenchido, né? Na realidade, é uma trama meio complexa, como vocês estão vendo aqui na figura, né? E essa figura ilustra os sistemas de memórias da mente humana e as interações, né, com os dados afetivos ou psicomotores. Eu até já tinha falado também em outra aula que nós temos os nervos sensitivos e os nervos motores, né? Que eu não vou repetir aqui, mas só para que vocês resgatem, eu não sei se foi em mudanças climáticas, não sei, não. Mas que vocês resgatem essa informação. Bom, e todos esses sistemas de memória, tanto a memória a curto prazo, como a operacional, como a memória a longo prazo, que é essa que a gente busca, né? Elas são sistemas interdependentes e possuem de informações vindas de ambas direções. Está vendo aqui, ó? A memória operacional tem, de forma direta, recebe de curto prazo e de longo prazo, e de forma indireta, né? Todos está interligado com tanto o sistema de motor como o sistema emocional. Né? Quando você se lembra de alguma coisa, você chora, né? Ou quando você vê alguma coisa, você treme, e por aí vai, né? Então, eles são interdependentes. E o sistema de memória mais essencial para a incorporação do conhecimento mesmo é a memória a longo prazo, certo? Só que ela depende você, assim, para você ter uma memória operacional, né? Eu sei disso muito bem, que eu trabalhei com o Aquacrop, que o Thiago gosta muito, né? Aí trabalhei um tempo, aí depois deixei de trabalhar, então a memória operacional ficou meio conturbada, né? Essas informações, quando elas entram, é organizada e processada tudo pela memória operacional, é o que você vai fazer, né? Então, por meio dessa interação com o conhecimento presente nessa memória a longo prazo, porque essa memória a curto prazo, ela se acaba, né? O fator limitante é que a memória operacional ela consegue processar apenas um número relativamente pequeno de unidades psicológicas. Quando a gente fala em unidade psicológica, no pessoal da área, eles entendem, né? Por exemplo, se você for colocar um número de 12 números, se esses números não estiverem vinculados à data de nascimento, coisas que você está emocionalmente envolvido, né? Data de nascimento, número de telefone, então você esquece rapidamente. Por isso que muita gente, quando coloca a senha, você sempre vincula, né? A senha a alguma coisa que você possa se lembrar, ou seja, a sua memória a longo prazo. E também palavras, letras, e por aí vai. Então, tudo isso aqui está interligado, certo? E é importante também acrescentar que a retenção de informações aprendidas mecanicamente pode se dar, né, a memória a longo prazo, assim como aprendida também significativamente. A diferença é que na aprendizagem mecânica há pouca ou quase nenhuma integração do novo conhecimento ao conhecimento existente, porque o conhecimento existente é aquele conhecimento que você já tem, então já está lá na memória a longo prazo, certo? Então, eu sugiro, né, que eu tirei algumas informações para as próximos slides desses mapas conceituais como instrumento de eliciação do conhecimento, né? Eliciação é como se aquele que está emergindo, né? Então, o mapa conceitual, como nós falamos, né, é uma tentativa de representar relações significativas entre conceitos, né?
Aí você tem um conceito, tem a ligação desse conceito com um outro conceito, por exemplo, mapa conceituado é composto de frases ligadas, né? Mapa conceitual é composto de conceitos. Mapa conceitual identifica relacionamentos, esses relacionamentos ligam os conceitos. Então, tem-se a relação entre um conceito e outro, certo? E a proposição é um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de acessões, o que está um relacionado com o outro. Isto posto, agora a gente vai colocar aqui como são os mapas conceituais, né? Os conceitos, eles são ancorados, são ligados, né? Um com o outro, né? E o mapa, ele deve ser hierárquico, né? Por exemplo, aqui tem realidade do mundo que nos cerca, onde se observava regularidade de eventos, né? Que são identificados por palavras e por aí vai. Agora, esse daqui está num nível hierárquico maior do que esse e maior do que esse. Certo? Aqui é um mapa conceitual sobre o senso comum e o conhecimento científico. Até esse momento, né, ele era, eu vou até colocar aqui, né, unidimensional, né, só tinha um. Aí depois passou a ser bidimensional. Porque, mediante os contextos, ele pode ser ligado ao senso comum ou ao conhecimento científico. Certo? E pode ter um mapa conceitual com 3 ou mais dimensões, né? Mas aqui a gente está mostrando um mapa conceitual com uma parte unidimensional e outra parte bidimensional. Pode acontecer de um mapa conceitual ser tudo unidimensional, mas fica uma coisa meio estranha, né? Porque é como se o conhecimento fosse monolítico, não se dividisse, né? Então, mostrando aqui a estrutura de um mapa conceitual, né? O primeiro de tudo, né, é o conceito-chave, né? Esse conceito-chave. E dentro desse conceito-chave, ele pode ter o nível, pode ser, aqui no caso é tridimensional, né? E dentro desse conceito-chave, você tem uma ligação para unir mais conceitos, que nós chamamos de nível 1, certo? Aí, aqui, une para mais 2 outros conceitos que nós chamamos de nível 2. E você é que vai determinar se os demais conceitos podem estar também no nível 2 ou nível 3, certo? Ou no nível 4. Uma coisa que a gente tem que entender, por exemplo, para cada dimensão, nessa dimensão aqui, as informações têm que ter o mesmo nível de generalidade e inclusividade, certo? E no nível hierárquico mais baixo, pode acontecer ou não, né? Você chega a colocar até exemplos, né? Entendeu? Pode acontecer ou não. E outro fenômeno que é interessantíssimo, que nós chamamos de ligações cruzadas, né? Ou, no inglês, eles chamam cross-link, né? Ligações cruzadas, né? É relacionando um conceito, aqui, por exemplo, esse conceito com um outro objeto, né? Para dizer que a coisa não está desregrada, certo? Então, os mapas conceituais podem ser comparados com um mapa rodoviário, que mostra os lugares, os possíveis caminhos que os ligam a esse lugar, uma vez que os lugares representam os conceitos e os caminhos são os links, né? Ou aquelas palavras de ligação. Ao elaborarmos o mapa conceitual, estamos utilizando uma metodologia que explicita os conceitos e proposições que possuímos, e quando reconhecemos novas relações e novos significados. Eu vou citar um exemplo aqui, né?
Aqui é só... Eu pedi para vocês lerem, né? Lerem aquele artigo sobre a extensão rural no Ceará. Certo? Eu deixei aí com vocês, né? Então, lendo o artigo, né? Aí você vai lendo cada seção, ou parágrafo, né? Tanto faz, e vai selecionando os conceitos chaves, né? Que dentro de cada parágrafo, né? Que identifica, certo? Então, depois você faz uma lista, certo? Faz uma lista ordenando aqueles níveis hierárquicos. Aí depois é que vai construir o mapa. Primeiro faz um rascunhozinho, vai construindo o mapa e ligando, fazendo essa ligação de um conceito ou outro de forma hierárquica. E discutir as melhores palavras que vão colocando em um e outro, né? E, por fim, é uma coisa interessante. A primeira tentativa pode ser pobre, em simetria, ou mesmo agrupamento, tudo, mas você vai reconstruindo o mapa que, olhando para o mapa, é como se você estivesse lendo o artigo, certo? É um resumozinho aqui, ó. Localizar os conceitos, listar os conceitos de forma hierárquica, distribuir os conceitos, eu coloco aqui em 2 dimensões, mas pode ser mais, dependendo, traçar as linhas que relacionam esses conceitos, escrever a natureza da relação, revisar e refazer o mapa, ok? E preparar o mapa final. O artigo que eu sugeri foi esse, importância da assistência técnica e extensão rural. Eu fiz isso aí no tempo que foi em 2019, né? Eu dei aula para extensão rural. Eu fui professor de extensão rural até 2004, 2005, aí saí para o doutorado. Quando eu retornei, aí defini não dar mais aula de extensão rural, mas como não tinha professor, ainda dei um semestre, foi contratado um professor, mas depois, muitas turmas, eu dei mais uma vez aula de extensão rural. Eu gosto muito de extensão rural, porém, a minha qualificação não é extensão rural. Mas, uma vez trabalhando com as turmas, né, eu dei essa atividade. Agora, observe bem, né? Até. Aí eles faziam os mapas, revisavam, fazíamos juntos. Aí eu corrigia e eles davam o mapa final e ainda davam sem, por exemplo, aqui, ó, ele não colocou nenhuma ligação, né? Entendeu? Mas esse daqui foi um dos, eu vou mostrar outro. Ele disse, ó, que até ela é dividida na extensão, a equipe poderia colocar aqui, divide-se em extensão rural e assistência técnica, certo? O processo educativo faltou aqui também a ligação, que visa auxiliar no desenvolvimento das atividades, melhorando a cadeia produtiva e a qualidade de vida, certo? Até o objetivo de desenvolvimento rural sustentável, melhorando também a qualidade de vida. No caso aqui de extensão rural, que é um serviço de educação não formal através de aprendizagem e transferência de conhecimento com base nas relações sociais. Então, assim, aqui 80%, 90% do que eu li no artigo está aqui. Entendeu? Usando estratégias de desenvolvimento que visa crescimento econômico, aumento da produção, produção de alimentos, ações ambientalistas, a qualidade de vida fortalecendo, deveria ser fortalecer a agricultura familiar, né? E isso aqui ficou meio esdrúxulo, né? Entre os quadros técnicos, tá? Ficou meio esdrúxulo. Vou dar outro exemplo de um mapa conceitual a partir
daquele artigo. Aqui, mesmo eu insistindo nas ligações, eles não fizeram ligação nenhuma. Só disse que é um órgão da secretaria, faz levantamento de dados, programas assistenciais, pequeno produtor, médio produtor e assistência privada. O médio produtor para assistência privada e por aí vai. Aqui ficou muito meio, né, desconexo. Esse outro, né, e até a palavra-chave ele não botou até, né, mas dividiu primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, dizendo que assistência técnica é para pequenos produtores, que assistência técnica para grandes produtores é através de empresas privadas, né? Os pequenos produtores. Acho que ele queria dizer, ou seja, a agricultura familiar do estado de Ceará. Ou pequenos produtores, ou agricultura familiar ou reforma agrária, né? Do estado de Ceará, que contempla as políticas públicas através da assistência técnica, que estimula ações ambientais, incentiva o desenvolvimento local, transfere conhecimento e promove inovação tecnológica. Esse daqui, assim como o primeiro, reproduziu de 80% a 90% do texto, né? Ok? Então, com o surgimento e o crescente aumento de computadores pessoais e com o desenvolvimento de programas de software, facilitou-se a construção dos mapas conceituais. Entre os diversos softwares, temos o Smart Ideas, né? Inspiration e CP Map Tools, cujo a parte prática é o boleiro que vai repassar, certo? Esse último aqui ele pode ser baixado pelo cmaptools.com Windows que eu mandei para vocês, né? Certo? O CMapTools é um programa projetado para que os usuários possam criar facilmente seus mapas conceituais. É só a TIC, nesse momento, para facilitar, né, a elaboração e a construção dos mapas conceituais. Eu estava falando com o Boleiro aí, que tudo ia ser para a nuvem. O CMapTools tem também, tem um CMapTools, tem um CMapTools para o iPad, né, tem um servidor, e tem um CMapTools Cloud, né, in the cloud, que seria nas nuvens, né, Boleiro? Certo? Aqui você clica aqui para começar e é autoexplicativo, né? Boa parte do que eu falei hoje está dentro desse artigozinho aqui. Vocês podem entrar nesse link e aí baixar o artigo. Né? Bom, e não pense que vão sair aqui incólumes, né? Primeiro, a primeira Professor, atividade assim. Oi. Eu achei, assim, desculpa estar atrapalhando a aula aí agora, né? Achei muito legal essa. Eu já baixei software aqui que você mandou hoje de manhã. Achei muito bacana a proposta dele, né? Eu, particularmente, achei legal aqui, interessante também, porque eu tenho muito hábito de usar o mapa mental. Inclusive, aí tem um aplicativo que eu acho muito bom, que é o Free Plane, tem o Free Maps também, que é muito, muito bom para essa finalidade. E trabalho muito com mapa mental, mas com esse mapa conceitual, confesso que é uma metodologia que eu não tenho o hábito de usar. E aí eu fiquei até me perguntando aqui, na prática, professor, igual nesse exemplo desse artigo, dá para a gente poder trabalhar facilmente, né? Tanto o mapa conceitual quanto o mapa mental, né? Na sua opinião... Na realidade, o mapa conceitual ele trabalha com aprendizagem significativa, né? Ou seja, você vai montando os conceitos a partir de um conceito anterior. E o mapa conceitual. E o mapa mental, não, você vai espalhando a ideia, né? Entendeu? Porque quando você entra na parte de explicar, né? Porque o mapa mental você não faz, se for fazer frase, é mínima, né? Entendeu? É mais uma palavra-chave, né? Palavra-chave, né? E o mapa... Peraí, deixa eu fechar a porta aqui.
E o mapa conceitual é para explicar uma coisa, né? A partir de pode ser um conceito geral não, o conceito geral, eles chamam uma pergunta focal. Teve um professor nosso da área de matemática, o Boleiro conhece, o professor Samuel Meira, que ele defendeu a tese dele na área de educação matemática com um mapa conceitual. Ele foi construindo introdução, tudo, tal. Ele jogou no mapa conceitual e a defesa dele, por quê? Porque ele trabalhou o mapa conceitual, inclusive acho que foi com alunos de Barreiras, né? Ele trabalhou a técnica do mapa conceitual para desenvolver, né? Desculpe, eu não sei se foi alunos ou professores, né? Para desenvolver a aprendizagem significativa. Por quê? Porque o mapa conceitual ele trabalha sobre 3 aspectos. O que diferencia do mapa mental? Ensino, aprendizagem e análise de dados. Entendeu? Inclusive, e avaliação também. Você passa você é professor, hipoteticamente, de português, né? Disponibiliza suas aulas, faz e tal. Aí, numa avaliação, você diz, vem cá, frase assindótica, não sei o quê. Faça um mapa conceitual sobre isso. Aí o aluno vai lá, né? E tudo que ele tiver conhecimento sobre frase assindótica, ele vai montando dentro do mapa. Entendeu? De uma forma lógica, crescente, com os níveis hierárquicos. Aí sim, o mapa conceitual ele está falando luz, né? Mas anos-luz na frente do mapa mental, né? Porque o mapa conceitual ele vem responder alguma coisa. E ele pode ser trabalhado também para análise de dados, né? A partir de um ponto focal, você vai analisando, vai adentrando com ligações explicativas de um conceito para o outro, né? Até chegar lá embaixo, né? Então... eu observei o seguinte, professor, né, considerando inclusive esses fatores. Em termos de nível hierárquico e tudo, eu vi muita semelhança com o mapa mental. Mas eu acho que me chamou a atenção no mapa conceitual, até para discutir, por exemplo, correlacionar conceitos, né? Tipo, quando você tem muitas caixas e elas se conectam entre elas. Né? Exatamente. Inclusive, entre elas. Eu acho interessante no mapa conceitual, que eu não vejo isso no mapa mental, aquele crosslink, né? A conceituação cruzada. Quando você chega cá embaixo numa dimensão, né? Ele pode estar relacionado com um outro de outra dimensão, lá do outro lado. Até tem, professor, no caso desses softwares, né, igual eu falei, o FreePrane ou Free Maps, é o que eu costumo usar, ele também tem como você fazer essa conexão. Só que é uma conexão extra, né? É uma linha que você coloca conectando duas quadradinhos, né? Duas palavras, e aí fica cruzado. Ou às vezes você pode até usar um link. Mas, assim, eu consigo ver que quando tem maior interatividade entre os conceitos ou entre os elementos do conceito, o conceitual ele é mais prático, né? Exatamente. Então, o que acontece? Cada o mapa mental, ele serve para você espalhar suas ideias, né? Entendeu? Vai espalhando as ideias. E o mapa conceitual, ele serve para que as suas ideias elas sejam espalhadas, mas de forma significativa. Não que o outro não seja significativo, mas seriam os conceitos. Fugiu aqui a ideia. Mas você me entende, né? Porque o mapa mental, ele deixa muito restrito a parte explicativa. E o mapa conceitual, não. Até o próprio nome está trabalhando esses conceitos a partir de conceitos pré-existentes. Entendeu? Sim. Só que aí tem um detalhe também, né? O mapa mental diz que existe
assim, pelo menos para a parte educacional, porque a concepção do mapa conceitual foi para crianças, né? Entendeu? Mas para você poder ensinar a parte de ensino, aprendizagem, análise de dados e avaliação, para você saber se o camarada sabe mesmo. Entendeu? Mas quando o boleiro começar a trabalhar aí ele vai dar alguns exemplos. Mas vamos aqui para a atividade assíncrona. Eu gostaria que aqui é mais a parte de conhecimento cognitivo, né? Para vocês se salvaguardarem, como encontrar e usar a imagem, né? Para não utilizar a imagem de outra, aí vocês leiam esse material. Também ler esse mapas conceituais como instrumento de eliciação do conhecimento, que uma parte eu já coloquei aqui na minha explanação. E, por fim, quando um soldado está no quartel, ele só quer duas coisas, viu? Ou é cadeia ou é trabalho, né? Então, elabora um mapa conceitual do seu produto tecnológico, né? Você já tem um material aí para fazer o card, para fazer um card, não, um card lá com Canvas, né? Um infográfico, né? Não é isso? Um infográfico, isso mesmo, um infográfico com Canvas. Aí vocês vão agora elaborar um mapa conceitual com seu produto tecnológico, tá certo? Professor, Opa. assim, achei muito massa. Eu vejo que, comparando os dois, talvez, o mapa mental ele tem uma certa vantagem em reparação ao conceitual, que a ideia, por seguir também, tem essa semelhança, né, de seguir um nível hierárquico, talvez pelo desenho ser no sentido horário, o mapa mental, talvez ele seja mais fácil de ter uma leitura de primeiro momento, né, de enxergar o ponto inicial e daí seguindo o caminho até, né, do início, meio, fim. Nesse caso, a gente pode fazer uso, talvez, do mapa mental, se for mais, digamos assim, né, mais direcionado fica mais focado no nosso trabalho? Pode ser? Tudo bem. Olha, tem esse artigo aqui, ó. Eu acho que seria interessante, né? Vocês lerem, principalmente que trata do Crosslink, né? Professor, só entendendo mais aí inclusive, eu acho que quando o senhor falou da proposta do infográfico, né? Como avaliação, o Thiago não estava... Acho que o Thiago não estava presente, eu até falei com ele, mas também não soube explicar direito exatamente como vai ser. Mas é para a gente esclarecer. Teremos, ou seja, a gente vai fazer o infográfico do seu projeto. Nosso projeto, não é isso? Uhum. Aí eu não me lembro, tipo assim, ficou avaliação 1, o infográfico, avaliação 2 a apresentação, não foi isso? Apresentação. A avaliação 3 ficou suspensa, porque nós estávamos pensando na defesa de um artigo, né? Uhum. Mas como tudo é dinâmico, né? Como tudo é dinâmico, aí a gente pode mudar, né? Eu entendi. Entendeu? E aí, porque agora eu estava confuso, mas acho que eu estou, tipo assim, na minha cabeça acho que está esclarecendo. Porque para mim estava, tipo assim, a ideia do infográfico eu vejo muito assim, não sei, tipo assim, parecido com um mapa conceitual, assim, entendeu? Não sei se... Não. Mas aí o senhor quer do produto tecnológico, ou seja, do produto tecnológico a gente vai fazer um mapa conceitual. Olha, o infográfico, você vai ter, né? Você vai ter você vai concentrar mais informações do que o mapa conceitual. Você vai detalhar um pouquinho mais de informações, entendeu? Essa aí entendeu? Estou entendendo. Mais ou menos.
Não, porque no infográfico você vai utilizar desenhos, ter que. Senão você não vai fazer um infográfico de 20 páginas, né? Não, ele vai ser mais geral, né? Tipo assim, o infográfico Geralzão, vai ser para mais você holístico. ter a ideia do seu projeto ali. Se E alguém só uma vê, coisa, vai professor. trabalhar com isso e tal. Aí você trabalha com imagens e palavras, né? Uhum. Entendi. Aí, E uma dúvida, professor. O infográfico é focado na nossa metodologia, não é isso? Ou Exatamente. Mas a seja, eu sua vou representar a minha metodologia ela pode metodologia. ser resumida em uma imagem, né? Entendi. eu vejo assim, ó. Vê se concorda comigo, Marcos. No infográfico, vai ser uma apresentação mais holística, uma apresentação do projeto, né? O que a gente está trabalhando nesse projeto. Já nesse Exato. mapa conceitual, no mapa mental conceitual, ele vai destrinchar, né, o nosso projeto. Ele vai trazer mais informações, que a gente pode, inclusive, sair fazer um mapa disso, trazendo desde da justificativa, objetivos e a metodologia. Exatamente. Tipo, e destrinchando, né, em poucas palavras, em palavras-chave, como seria essa... Ô, Tiago, só é o seguinte, professor Dael, só do produto tecnológico, né? Não é isso, professor? Exatamente. É o mapa conceitual do produto tecnológico. Não, mas é o seguinte, tem um detalhezinho, como é que você não pode chegar de forma estanque e fazer o produto tecnológico? Como ele foi concebido? A partir de quê? Entendeu? Eu vou citar o caso do meu orientando, né? Ele quer fazer numa plataforma, né, web, um sistema de informações, né, para gerar políticas públicas e tal. Mas a partir de quê? Aí ele começa falando dos índices tal, e depois chega no produto tecnológico. Entendi. Que, na verdade, tudo está conectado, né? Ou seja, se eu for mostrar meu produto tecnológico, a justificativa, né? A resolução do problema, né? O método, acho que está tudo conectado, de certa forma, né? E também pelo seguinte, eu de toda forma, professor Marcos, igual eu falei, eu uso muito essa metodologia para poder, inclusive, facilitar a minha percepção do trabalho, né? De tudo que eu faço. Uso muito mapa mental. Em suma, Marcos, vamos pensar na sumarização do seu projeto. Vamos colocar seu projeto todo em tópicos. Só que, em vez de ficar só um tópico em texto corrido, a gente joga para essa representação gráfica com poucas palavras. Exatamente. Agora, Tiago, mas o mapa conceitual e o mapa mental, eles são iguais até um ponto, né? Por isso que, a partir daquele ponto, eles se diferenciam um pouco. Mas, de qualquer forma, a ideia geral de ambos os mapas vamos dizer, são idênticos. Você vai esquematizar ele e tudo que você fez, para qualquer ideia, você coloca lá no papel, esquematiza, né? Entendeu? É igual aqueles policiais, né, que quando quer desvendar algum crime, ele vai colocando os personagens e vai ligando alguma coisa a esses personagens para saber se tem, né? Tem uns que até fogem lá, que não tem ligação nenhuma, ele descarta. Então, esse mapeamento esquemático, tanto um quanto do outro, são idênticos, né? Agora, chegando assim, da metade para o fim, aí ele se diferencia um pouco. Sim, eu percebi. Beleza. Agora, eu vou passar para a boleira, né, para não ficar muito. Já são 14h22, né? Grande boleira. Eu vou descompartilhar aqui. Alô, alô, pessoal. Boleira com a palavra. Obrigado, professor Marcos, acompanhando aqui a brilhante aula do ilustre professor Marcos Antônio Vanderlei. Nobre colegas. Então, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais com a ideia do mapa conceitual. É relevante destacar aí que
Marcos colocou a questão científica, o mapa conceitual, ele traz realmente uma fundamentação teórica, a aprendizagem significativa de Ausubel. É psicologia da aprendizagem. Então, o mapa conceitual é baseado nas ideias da aprendizagem significativas. Aí entra a questão da hierarquia, da clareza semântica, como falou Marcos, da diferenciação da aprendizagem mecânica, da aprendizagem significativa. Vou projetar aqui a minha tela. E é claro que eu queria recomendar aí a vocês, sempre que pensarem em utilizar um esquema, o mapa conceitual é mais respeitado pela ciência. Enquanto você tem o mapa mental, ele cabe um viés mais artístico, um viés mais livre. O mapa conceitual, não. Ele tem um rigor científico em relação à questão da sua estrutura hierárquica. Como falou Marcos, tem que ter uma questão focal, que dá início a todo o trabalho. E a partir dessa questão focal vem os conceitos. Acho que agora encontrei buscando projetar para vocês aí. Está projetando? Tá sim, Boleira. Beleza, eu estou em duas máquinas nesse momento. Aqui o Boleira, mapa... tá no Word, né? Agora sim, no Word. Depois eu vou para o CMap Tools. Vão baixando aí, né, Marcos e Thiago, o CMap Tools. É muito simples a ferramenta. Acho que o trabalho maior é... Aqui foi um trabalho que eu fiz com estudante de matemática, uma estudante, para analisar o BNCC. Eu trabalho na licenciatura em matemática, formando professores, já há 20 anos, viu, Marcos? Você forma engenheiros agrônomos. Há quantos anos, Marcos? Rapaz, eu vou me condenar aqui, velho. Eu não posso revelar, não. Desde 2001. Desde 2001, né? Somos iguais, 20 anos trabalhando com formação de profissionais de nível superior, né? Você no campo da engenharia, eu no campo da licenciatura. Em alguns momentos eu apoiei lá a engenharia de agronômica, dando cálculo, álgebra. Estamos formando engenheiros e matemáticos, no caso lá, professores. Então, já tem 20 anos. Então, aqui foi um dos trabalhos que eu fiz de orientação. Então, isso aqui ainda vai ser publicado, né? A gente já defendeu esse trabalho, os meninos já defendeu. Eu tenho que fazer alguns ajustes. Ele pegou um documento BNCC que vai reformar o ensino médio e fez uma mudança estrutural. Essa mudança, ela vem no sentido de trazer um conceito de competências e habilidades. Então, a gente conseguiu montar essa estrutura, tem alguns erros que ainda estou corrigindo com ele, para a gente tentar publicar. Então, isso vai permitir uma visualização melhor do que o BNCC em termos de unidades. Aqui é do ensino médio, né? Ela é dividida em números, geometria, grandezas e medidas, álgebra e probabilidade estatística. Então, aqui a gente está estruturando o mapa mental para exatamente fazer entender rapidamente o conceito de matemática lá no BNCC.
Tá faltando aqui a questão focal. Eu ainda estou ajustando aí com essa jovem. O outro trabalho que eu fiz aí com os alunos foi de Perivaldo. Ele trabalhou com geometria. Então, ele fez um mapa conceitual. Lembrando que o mapa conceitual, ele trabalha com os conceitos. Se você estiver estruturando bem os conceitos, não existe um mapa conceitual errado. Mas o ideal é que ele venha trazendo do geral para o específico. Então, ele traga os conceitos mais gerais e vá de forma hierárquica, chegando nos conceitos mais específicos. Dessa forma, ele tem uma estrutura de clareza semântica, um nível hierárquico, e aí você tem os elos de ligação, que são os verbos de ligação. Então, esse trabalho aqui, ele apresentou também, mas a banca sugeriu algumas mudanças. Claro que eu estou pegando alguns pontos do trabalho. Esse aqui mesmo, ele usou fez quadriláteros no GeoGebra, foi discutindo as transformações, e eu pedi que ele introduzisse o mapa conceitual para fazer algumas análises. É tempo de pandemia, está difícil coletar dados com os alunos, então uma das opções foi introduzir o mapa conceitual como uma ferramenta de análise, de compreensão. Então, ele trouxe esse mapa e a gente também quer fazer uma publicação, apesar que tem que fazer algumas revisões. E agora, no pós-doutoramento que eu estou fazendo, sempre a gente está utilizando o mapa conceitual apoiando-se na teoria da aprendizagem de Ausubel, né? A teoria da aprendizagem significativa. Meu colega aí, Samuel, como falou Marcos, colega de matemática, acho que já está aposentado, inclusive, defendeu nessa área. Ele sempre falava da teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria muito importante. Claro que aqui, no nosso curso, a gente está preocupado em dar a vocês ferramentas tecnológicas para elucidar, inclusive, a compreensão dos seus produtos tecnológicos, dos seus conceitos, né? O conceito é uma fundamentação teórica. Você pode até estruturar essa fundamentação teórica no mapa conceitual. O produto tecnológico aí que o professor Marcos pediu, realmente já é mais desafiante, né? Você propor um mapa conceitual de um produto tecnológico, né? Se ele for muito inovador, você está fazendo a introdução de um conceito novo, né? Apesar que a inovação pode ser no processo, no produto, tem vários tipos de inovação. Aqui vocês devem ter baixado o CEMEP Tools. Eu tenho aqui já 2 mapas feitos aqui. É muito simples de usar. Esse aqui foi o que a gente fez dando uma aula lá para o pessoal. É muito simples, usando essa ferramenta que é livre, né? E você pode citar no seu trabalho, inclusive, que ela é de livre acesso. Aqui, vamos fazer um juntos, né? Vamos fazer um juntos. A ideia é que a gente faça um juntos aqui, viu, Marcos? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Você deve ter baixado aí o mapa conceitual, o CEMEP Tools. Então, você vem rapidamente aqui, ó, novo CEMEP Tools, nova aba, né? É interessante abrir essa janelinha verde aqui, que você vai ter os conceitos, que você vai usar, as proposições, frases de ligação, tudo aqui listado. Ele já dá uma dica aqui, ó, dê um duplo clique para criar um conceito. Então, como a gente está criando aqui juntos, a gente tem que ter uma questão focal. Então, eu pensei que a gente podia criar juntos nós 3, nós 4, né? Eu, Marcos Andrade, né? E Tiago Batista. Vamos discutir um tema aqui, né?
e a gente traz primeiro uma questão focal. Então, vou clicar aqui 2 vezes e vou trazer aqui, ó, você clica no meio, pode abrir aqui, e aqui você vem com a sua questão focal. É importante uma questão focal, o mapa conceitual, ele é lido por si mesmo, né? Ele fala por si mesmo, não precisa de nenhum tradutor, intérprete. Então, vamos trazer um tema aí, né? Eu coloquei aqui um tema que está mais ligado ao nosso curso anterior, né? Pode ser a questão da a origem e consequências da mudança climática, por exemplo. Né? Quais as origens? Então, pode ser uma questão focal aqui. Tem corretor ortográfico, viu? Tá certinho. Então, tem que ter uma questão focal. Eu vou deixar aqui ela isolada. E aí a gente vai criar os conceitos aqui. Eu posso criar aqui um novo conceito. Vou colocar apenas aqui, mudança climática. Vou colocar aqui, se eu quiser abrir mais, ó, nessa... É claro, você tem opções aqui também de editar a cor. Tem várias opções aqui. Vou usar o padrão. Então, eu venho aqui, clico, aparece essas setinhas aqui em cima. E aí eu vou trazer para um verbo de ligação aqui, por exemplo. Observe que ele abre já aqui, ó, um novo conceito, mas ele tem um elo aqui de ligação. Vou abrir um pouquinho e colocar aqui. Nesse elo é importante que tenha o verbo. Então, mudanças climáticas, né? Suas origens. Aí vem o verbo. São suas origens. Estou fazendo aqui baseado nas minhas ideias, sem nenhum texto de referência, nem nada. Então, está aqui. Eu vou botar aqui o conceito. Emissão de gases de estufa. Posso trazer novamente, né? Porque posso trazer vários, né? Uso de combustíveis fósseis, né? Aí tem que ter um verbo de ligação aqui. Desmatamento. Pode falar? Não, aí, no caso, combustíveis fósseis, né? Você falou, pode vir também desmatamento. Sim, sim. No caso aqui, eu coloquei gases de efeito estufa. Ok. Desmatamento vai em outra... Saindo de mudanças climáticas, né? Pode, eu Então, posso colocar aqui, ó. Posso colocar sim. Só vou Não, mas terminar. realmente, como você falou, emissão de gases de estufa, o desmatamento deveria ficar fora daí. Sim, é verdade. Entendeu? Aí ele sairia já direto lá de mudanças climáticas, né? Ou das origens. Aí depende muito da nossa interpretação também, né? Mas tem que ficar a clareza semântica aqui. Então, emissão de gases de estufa, eles vêm da onde? Então, qual é a origem? Clica aqui no meio, né? Tem que vir aqui o botãozinho escuro, ó. Derivado de quê? Pronto. Tem que ter o verbo. Aí, no caso, né, professor, nesse terceiro nível, a gente vai começar a elencar quais são as origens das emissões do gás de efeito estufa. Sim. Estou conseguindo botar um sinal agudo aqui. Pronto. Derivado de quê? Emissão. Diga aí, pessoal.
Queimadas, Combustíveis fósseis, né? combustíveis fósseis, indústria. Não, mas aqui é só uma ilustração, pessoal. Eu estou aqui sem nenhuma base, só raciocínio. Só fazer um exercício. Olha só uma coisa, essas frases aí, elas sempre, tipo assim, sempre tem que ter? Sim. Tipo assim, suas origens, é derivado, tem que ter essas... Se não tiver, não está seguindo a clareza semântica. Porque o mapa conceitual, ele não precisa de interpretação de ninguém. Ele fala por si próprio. Já Beleza, o mapa, mas... mapa mental. já o mapa mental, ele não tem esse nível hierárquico, ele é mais, vamos dizer assim, uma estrutura difusa, ele não segue esse nível hierárquico. Na verdade, eu ainda estou na dúvida qual a diferença exata dos dois, mas vamos lá. Porque eu vejo... É bom entender que o mapa conceitual, ele é alicerçado numa teoria de aprendizagem. E o mapa mental, ele tem outras teorias, mas elas são mais do campo pictórico, do campo lúdico, o mapa mental. Apesar que também ele traz benefícios à aprendizagem. Mas a minha dúvida mais objetiva é porque, tipo assim, eu entendo que o mapa... Eu até já estudei um pouco o mapa conceitual, né? O mapa conceitual, ele por si só, ele vai falar, não é isso? Entendo isso, né? Você coloca lá e aí você pode ler realmente o mapa e é como se você lesse um texto, na verdade, né? É uma forma de você se expressar. O mapa é uma forma de... Por isso que é muito usado em estudo de ensino-aprendizagem, né? Que aí é uma forma de até você pedir para os alunos representarem se eles entenderam os conceitos. E aí você avalia o mapa, a partir do mapa você vê se o aluno entendeu mais ou menos. Mas aí a minha pergunta, objetivamente, é tipo assim, porque eu vejo assim... Eu vejo que, tipo assim, essa frase que suas origens são ou é derivado de quê, eu acho que poderia, se tem, beleza, ficar mais explícito, mas eu acho que em um mapa, eu acho que poderia não aparecer, entendeu? E a pessoa entender que ali faz parte da origem, que faz parte da derivação. Tá entendendo minha pergunta? Aí me pergunta, tipo assim, realmente é necessário... Não estou dizendo que não tem que colocar, entendeu? Mas só para a gente... Aí a gente pode dizer que o mapa conceitual está com um erro, porque então ele é definido com verbos ou elos de ligação. Então, é necessário. Observe aqui que quando eu puxar aqui em cima, tá vendo? Vou puxar a setinha. Observe. Ele já abre uma janela para você colocar o elo de ligação. Independente da minha vontade, ele já abre essa ligação. Tem que colocar, não tem como excluir, não. Tem que colocar, não, né? Tem. Por definição do mapa conceitual, ele tem que ter uma clareza semântica. Entendi. Então, não pode você apenas colocar... Olha, Boleira, isso daí é interessante, né? Que eu já tinha falado anteriormente, e coloquei até uma foto no mapa mental que ele não possui essa ligação, viu? E não, sua explicação você fala clareza semântica, eu digo a ligação explicativa, né? Entre os dois conceitos. Sim, aqui eu estou tentando criar isso aqui, né? Com suas consequências. Queda na produção agrícola. Contrariando Molion, né, professor Marcos? Molion disse que está havendo um resfriamento global, não aquecimento, viu, Boleira? Eu sei, o Molion é fantástico. Então, posso botar aqui, como falou o professor Marcos, né? Ampliar aqui a estrutura. Trazer outras aqui. Cabe muita criatividade também, mas sempre... aqui, ó. O detalhe para Marcos Andrade, né?
Me atrapalho, desculpe aí com o nome, ó. Cerqueira. Cerqueira, desculpe. Ó, quando eu puxo de um verbo de ligação, olha, eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar a setinha. Faltou aqui um adestramento maior, ó. Ele não abre uma janela para o verbo de ligação. Então, ele diz, você está saindo de um verbo de ligação, né, de um elo, você vai criar outro conceito. Então, mas se você puxa do conceito, vou puxar, aí ele já abre uma janela aqui, ó, para você dizer, queda de produção. Ô, Boleira, você pode botar aí de lado que aumento das águas do oceano, na mesma hierarquia da queda de produção, viu? Certo, O nível dos oceanos. aumento do nível do oceano. Aí vai, né? Aí a gente vai ver as consequências dos oceanos. A gente tá errando os portugueses aqui, vocês me perdoem, porque aqui faltou, ó, começar de novo aqui. Então, só para deixar claro, aqui vai aparecer a janela com pedindo, cadê o verbo de ligação, né? O elo de ligação. Queda na produção ali, agrícola. Me ajude aí, Marcos, você? Degelo degelo lá das calotas polares. Não, eu estou aqui na está produção. onde? Na produção agrícola. Aí o professor Max mesmo vai falar melhor. Olha, aqui você pode ajeitar onde você quer colocar. É bem muito fácil de utilizar, então ele é muito didático aqui. Bom, fechando aqui só essa queda aqui, produção agrícola. Vou botar eventos extremos, seca, tal. Eu estou aqui errando um pouquinho a parte do elo de ligação. Eventos extremos, aumento de... Aí tem que ter um verbo. Aí que é a nossa capacidade aí de você estar analisando um texto, estar analisando o seu próprio texto. Quando você quer, você tem que trazer um verbo aí. É obrigatório que haja um verbo. Então, a maioria dos meus alunos, quando eu oriento, eles esquecem do verbo. Colocam apenas uma palavra. Então, tem necessariamente, né? Vou botar aqui, vem gerar. Pronto. Vou botar um conceito aqui, eventos extremos. Acho legal, professor, nesse mapa, né, principalmente nesse softwarezinho aí, que o mapa conceitual ele supre uma pequena lacuna que tem no mapa mental, que é justamente esses conectores aí que dá uma qualificação, né, do que vai ser a seguir do próximo nível. Clareza semântica o termo que ele dá. Clareza semântica é o termo que ele permite. Então, independente de um tradutor, você vai ler o seu mapa mental, o conceitual, e vai entender o trabalho que você está fazendo. Então, a grande jogada, né, de um trabalho científico é você estruturar bem o seu mapa conceitual. Então, muitas vezes o avaliador, inclusive o leitor, está lendo o seu texto e não consegue fazer esses elos, essa conectividade. E você introduz lá o mapa conceitual e o próprio avaliador diz, não, poxa, está bem organizado aqui o trabalho dele. Que eu já vi muito isso na defesa do trabalho, acho que Marcos já viu isso. A gente lê o texto e fica mais claro apenas quando o autor apresenta o texto lá no PowerPoint, ele cria os tópicos, e o texto em si, às vezes, não consegue passar exatamente, deixar clara a metodologia, os objetivos. Então, basicamente, era isso, né? Vocês têm um desafio aí. Como é que faz aí a conexão de
conexão horizontal de um com o outro? Tem como fazer no programa? Horizontal aqui, ó. Sempre você sai de um É conceito. na mão grande aí, viu? Eu acho que ele quer falar sobre os níveis hierárquicos, não? É na mão grande. Eu digo, por exemplo, que às vezes em alguns que realmente você fala, entendi, o nível hierárquico, beleza, você deixar no nível hierárquico é importante, né? Do conceito mais abrangente para o menos abrangente, isso é importante. Mas a minha pergunta é como é que, porque às vezes em alguns conceitos existe a relação, que não é o caso aí, mas sei lá, estou chutando aqui, como ele colocou o exemplo aí, queda de produção agrícola com aumento do nível dos oceanos. Só estou chutando, não estou dizendo que exista nesse caso. Mas como é que eu faço a conexão entre esses dois? Tem como colocar o conector entre eles? Porque em alguns mapas, isso vai acontecer, de eu colocar um conceito que está relacionado com outro. É isso daí. Pronto. Aí sempre vai ter que ter um verbo, entendeu, Marcos? Tem que ter o verbo, né? Tem que ter o verbo, é? Esse verbo Tem que ter o verbo. Olha aqui no canto, ó. De um conceito para o outro, você tem que ter um verbo de ligação. Ô, Boleira, Loucura, pode ser um verbo ou pode ser uma locução, entendeu? Eu pelo menos... Mas dentro dessa locução tem que ter um verbo, né? Pode ser um verbo direto. Sim. E tem que ter, por exemplo, mudanças climáticas, que em suas origens são, né? Tem um verbo são, mas pode ser o verbo, mas pode ser uma locução, que tem um verbo dentro, né? Só isso. Sim, é verdade. Constituem, podem ser feitos com, Isso. deriva de, entendeu? Ou pode ser o verbo mesmo. Perfeito. Contanto que haja uma ligação, né? Como você falou, uma ligação entre esses dois conceitos, a proposição. Agora, a questão da hierarquia mesmo, dos conceitos irem para mais específico, é uma recomendação, né, para fazer um bom mapa mental. Mas isso você pode criar aqui, como os alunos criaram aqui, né? Eu não gostei muito desse mapa, mas eu respeitei que ele criou o mapa aqui, colocou geometria plana. Aí daqui a pouco ele foi para as figuras. Foi a lá Picasso, ele tem um quê de cubismo aí no meio, viu? Tem. Ele tentou fazer uma coisa simétrica. É um artista, né? Esse cara é barroco. O lado de cá fosse igual ao lado de cá, entendeu? É um cubismo ao barroco. Exato. A lá barroca. Ele fez um losango aqui no meio. Não usou muitos verbos de ligação. E se contar a quantidade de letras que tem de um lado, deve ter a mesma do outro. Conta aí depois. Mas É bem equilibrado. eu respeitei bastante. Eles primaram mais pela estética do que pela informação. Eu fui ler isso aí, ficou meio, sei lá, assim, dá para entender que existe uma hierarquia, mas tem uns momentos que você fica na dúvida, né? Não foi um bom mapa conceitual, mas como é um aluno de graduação e que realmente as ideias também não estão tão fundamentadas assim, de repente é importante que a gente discuta o mapa, né? E ele faz as defesas dele ali. Olha, Boleira, o mapa, o assunto pode ser o mesmo, mas um vai ser diferente do outro. Um vai tratar um nível hierárquico diferente do outro. Exatamente. Eu mostrei 3 exemplos, mas se eu fosse mostrar os outros mapas, vocês iam rir, né? Mas é bom de realmente, era aluno de graduação. Porém, o que fica aqui, assim, é um entendimento, né? Talvez esse que está em tela, né? Esse mapa que está em tela, o entendimento ele fica prejudicado pelo geralzão, que você, assim, tá mais, olha, tem um braço e tem o outro, né? No meio tem uma unidade central, aí embaixo é como se tivesse 2 pernas. Ele tentou trazer mais um pouco da estética do que de uma informação, né? Porque se formos pegar a informação em si, tá meio conturbado aí o negócio. Né?
Sim, é verdade. Inclusive, a banca não fez os comentários para fazer as mudanças. Mas como falou o Marcos, né? É mais uma ferramenta para vocês, muito interessante vocês fazerem o trabalho de vocês, incorporarem, né, o mapa conceitual. Agora, quando você for incorporar ele, você vai ter que fazer uma referência teórica a esse mapa, ao mapa conceitual, né? A fundamentação teórica e o NOVAC, e ele hoje é interessante que o software, né, ele é atualizado, né, constantemente. Então, vai ganhando ferramentas. Aqui, por exemplo, eu não botei outras cores, mas você pode botar. E aqui, olha, vem os conceitos que você utilizou, lá direito, ó, as frases, as proposições, a estrutura aqui, mais ou menos. Você pode exportar como texto. Então, tem várias Você pode opções. até colocar desenhos, viu? Imagens. Aí, só... Lá no finalzinho, uma colmeia, né? Uma abelhazinha e tal. E não é muito bem visto num trabalho, né, assim, científico, mas na apresentação é bem interessante, né, Marcos? Eu fecho aqui minha fala para abrir para os alunos, para o professor Marcos. Achei massa, professores. Achei legal aí o aplicativo. Eu baixei, já dei uma sondada aqui. Eu vou, se permite, eu até mostro. Eu mandei para vocês aí o que eu uso, que é o Free Planning. Eu acho ele uma ferramenta muito bem completa também, mas é claro que ele não vai ter, talvez, ele não tem esse espaço, né, para colocar informação entre as caixas, né? Não tem uma descrição dos conectores. Sim, É um sim. mapa mental. É um mapa mental. Mas eu achei legal porque, por exemplo, dá para a gente utilizar o mapa mental para poder fazer primeiro desenho para depois vir para o mapa conceitual. Porque aí, né, igual eu vi, a gente tem que colocar manualmente, esticar a linha, né? Tem que sair ordenando, fazer digamos assim, o posicionamento manual, né? Mais manual. Muito bom, Thiago. Estético. Você usou também no seu trabalho, no primeiro, aquela estrutura, né? Você fala de quê, rapaz? Você chama de quê aquela estrutura que você apresenta lá? Em quatro quadrantes? Em 4 quadrantes? Você apresentou no seu trabalho lá. A análise fofa? Isso! A matriz fofa? Você conhecia, Marcos, a análise fofa? Pontos fortes, fracos, Não, ameaças não. e oportunidades? Eu achei interessante a análise fofa. Não conhecia, não. É mais ligada à administração, né, Thiago? São ferramentas de gestão, né? Ela é bem legal. É assim, professor, ela vai fazer tipo uma análise do contexto interno e externo. Aí no contexto interno, né, do seu projeto, por exemplo, nesse caso específico, a gente avalia os pontos fortes e os pontos fracos, né? O que internamente tem de bom e o que tem que precisa ser superado. E externamente as oportunidades e ameaças. O que tem fora do seu projeto que pode te ajudar? Por exemplo, um exemplo bem só ilustrativo. No meu caso, meu projeto com energia solar, uma oportunidade é que teria uma parceria com o Instituto Federal de Sergipe. Mas um ponto fraco, aliás, uma ameaça, é a falta de bolsa para ir e voltar para lá. Fazer essa conexão. Da mesma forma, a parte interna. Ponto forte, que eu já tenho uma relação com eles, mas o ponto fraco eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, dá para fazer uma boa forma para levantar algumas informações para ponderar, né? Tomar decisões. E está na sua apresentação, análise fofa. Análise fofa. Puxa, isso é de gestão, porque o Thiago é formado em gestão, né, rapaz? Pois é, é a praia dele, né? É a ponta negra dele. Vou fechar aqui a gravação, né, Marcos? Cada horário, para a gente conversar um pouco aí. Pronto. Vou só aproveitar até para mostrar aqui, ó, professor, qual que eu uso. Então vou tirar aqui a minha, peraí. Tá. Tem que tirar aqui, né? Ou já tirei? Tá dando para ver aí minha tela? Vá, mostra aí. Eu não tô mostrando agora não, né? Deixa eu botar aqui. Ainda não tô vendo, não. E agora? Agora sim. Pronto. Tô vendo. Esse aqui é o que eu uso. Eu uso tanto que eu tenho várias... Quando eu leio um livro, às vezes eu já transformo ele em um mapa mental. Aí tem esse livro aqui mesmo, falando de... Tem um livro de direito ambiental que eu li, que era justamente essa parte de aquecimento global.
Aí eu fui pegando cada subcapítulo dele, transformei num nível 2. Aí do nível 2 tem o nível 3. Aí do nível 3, cada um vai caminhando. Nível 4, 5, até onde for. Por Até isso que... seu pensamento, Tiago, é bem sistemático, bem organizado. Se pegar, no final das contas, esse aqui é tudo, ó. Esse aqui é um mapa mental de um livro que eu fiz. Caramba! Então, sempre destrinchando, né? Usando poucas palavras, mas tem horas que não tem como, né? Tem que usar várias palavras para poder... E aí acho legal porque, prático, é igual aqui, ó. Aqui é o começo. Vamos supor aqui, por exemplo, aula de hoje. Desculpa aqui o português. Aula de hoje. Aí quando a gente consegue usar atalhos aqui no computador, por exemplo, se eu apertar aqui a tecla de inserir, ele já insere um. Então vamos lá, tipo, introdução. Aí eu consigo já inserir outro, né? Tipo, eu vou na mesma sequência. E da mesma forma, se eu quiser colocar uma nota, por exemplo, aqui introdução, quero fazer uma nota, aí eu venho aqui, clico aqui embaixo, professor Marcos dará boas-vindas, por exemplo, sei lá. Aí já fica também, né, bem autoexplicativo. Muito bom mesmo. Aí eu gosto de usar isso, mas eu achei muito legal essa ferramenta do CMap, que aí a gente consegue trazer para essa apresentação mais, digamos assim, formal, né? Mais científica, né? Mais científica, exato. Tem toda a base, você vai se apaixonar com a teoria da aprendizagem significativa, de Ausubel. É um psicólogo de aprendizagem, então é bem legal. Então, o novo aqui, pega essa teoria, introduz esses níveis hierárquicos, como falou o Marcos, visando levar o aluno a sair da aprendizagem mecânica para uma aprendizagem de compreensão, com um nível de significado. Pronto. Aí eu mandei para vocês aí, se vocês quiserem baixar também, eu acho bem assim prático. Mas o Fofa você não fez aí não, o Fofa é em outro lugar, né? O Fofa não, o Fofa eu faço. Tá aqui também eu faço também. Ele gostou muitas do vezes. Muitas vezes eu faço aqui também. Para nós aqui das ciências exatas e da Terra, quando ele fala a análise fofa, aí a gente fica meio travado, né? Aí, por exemplo, seria que terno. Mas o que você apresentou tinha os quadrantes, eram os 4 quadrantes. O que eu achei interessante aí, viu, Tiago? É que você pode, lá no CMap Tools, você tem que ver tudo como um todo. E aí você pode esconder e ir apresentando aos poucos. Assim, a título de apresentação, ele é bem mais dinâmico do que o outro. Aqui é. Mas, assim, e aqui, inclusive, ele já tem até um plugin, como ele é software aberto também, ele tem uns plugins já de apresentações. Você pode montar sua apresentação de slide toda aqui por ele. Eu já fiz isso há muito tempo, hoje nem lembro como é que faz. Mas no mestrado, por exemplo, eu lembro que nas disciplinas eu apresentava só por ele. É bem prático. Muito bom, muito bom. Mais uma ferramenta agora quem está aprendendo somos nós. E o Marcos Cerqueira também. Tá aprendendo. Aí você mandou o link, é muito pesado isso aí, é? Nada, é levinho. Ele é muito bom. Existe esse que eu mandei, eu acho melhor, e também tem um outro aqui que eu uso, que é o FreeMap. Mas esse é o melhor de todos. Como ele é um software aberto também, constantemente tem algumas atualizações, dá para colocar foto, dá para colocar imagens, né? Dá para fazer links, por exemplo, sei lá, igual fazendo aqui. Vamos fazer aqui, por exemplo, 1, 2, 3, por exemplo, né? Vamos supor aqui que aqui no 2, 3, 4, só para te dizer exemplo. Se eu quiser linkar esse daqui, por exemplo, com esse, eu consigo inserir aqui um conector que mostra, tá vendo? Para fazer essa conexão. Eu consigo inserir um link de um para o outro. Quando a gente começa a fazer mapas mentais muito grandes, né? Você consegue tirar, tipo, inserir um hiperlink que vai dar numa pasta.
ou que vai dar num outro mapa mental, ou que vai dar num arquivo, ou que vai dar numa página de internet. Aí é legal para poder fazer apresentação e planejamento em nível de escala, assim, né? Um nível maior, complexidade. E eu queria achar o outro, que o análise fofa aqui, para te mostrar, professor Marcos, que o professor Alexandre gostou. Você não viu na apresentação dele, não? Eu estou pensando mesmo em apresentação, de montar uma apresentação aí. Ela fica bem escrita, né? Fica, e na hora bem de legal. apresentar, ir aumentando, né? Sim, igual aqui, por exemplo. Aí, ó, desse jeito mesmo. Aí você vai trazendo, né, cada hora um elemento novo. Ele vai apresentando cada um, fica bem legal mesmo. Isso é a vantagem. E sempre uma sequência lógica, né? O nível 1, 2, 3, Thiago, 4. Se, por exemplo, cópias de fonte do direito ambiental, se eu clicar aí tudo, eu posso desaparecer com tudo aí, né? Pode. Pode sim. Deixa eu atender a ligação aqui rapidinho, professor. Então a gente vai encerrando aqui a gravação, né? Finalizando, né, Marcos? Tranquilo, já tá no seu horário, velho.